Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez nós vamos tratar aqui um assunto relacionado à saúde e habilidades comportamentais. O trabalho desse semestre aqui da Faculdade Batista Teológica de São Paulo. Nós todos somos alunos e estudantes lá da faculdade. Antes de nós começarmos aqui o assunto, nós vamos nos apresentar. Eu me chamo Daniel Cunha, sou estudante da Faculdade Teológica Batista e sou da Igreja Batista da Fé, tenho 36 anos e estamos aí na batalha, aí, estudando para servir ao nosso Deus aí. Galera, fiquem à vontade aí para se apresentar, por favor. Olá, eu sou Alair Júnior, sou da Igreja Batista da Alvorada, em Jundiaí, que é o lugar onde eu moro. Oi, gente. Eu sou Ronaldo Júnior, tenho 24 anos, sou do Pernambuco, Nordeste, também faço parte da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e também faço parte da Igreja Batista Maranata, no estado do Pernambuco. Olá, meu nome é Alexandre, eu sou da Igreja Batista em Vila Diva, também estou estudando aqui a teológica, estou animado para esse bate-papo, vai render muito bloco. Olá pessoal, eu sou Emerson, eu faço parte da primeira Igreja Batista de Guaianazes, aqui em São Paulo, também aluno da Teológica Batista, e aqui pronto para esse bate-papo que a gente terá nessa noite. Eu sou Olivaldo, faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Nações Unidas, sou de São Paulo, faço parte da Faculdade Teológica Batista, estou aqui para mais essa jornada com meus irmãos. Beleza, galera? Então vamos lá. Antes de nós começarmos aqui a nossa roda de bate-papos aqui, né, as nossas perguntas, nós temos no nosso grupo aqui um profissional da área de psicologia, é o nosso irmão Emerson Medeiros. E antes de nós entrarmos no bate-papo, um bate-papo mais descontraído, mais aberto aqui, o Emerson ele vai dar uma pequena introdução do assunto que nós vamos tratar aí para vocês, saúde e habilidades comportamentais. Emerson, fica à vontade, faça aí a introdução, o microfone é todo seu. Maravilha! Muito boa noite novamente a todos vocês. Espero que a gente tenha aí um tempo muito edificante para as nossas vidas quando se trata de saúde mental, né? A gente vai falar sobre habilidades sociais, também tem a ver com habilidades comportamentais, e a gente vai seguir aqui, tá bom? A ideia da gente levantar esse assunto é literalmente pensando num cenário em que pessoas em formação de liderança, até do seu próprio pastorado, necessitam aí fazer uma autoavaliação, uma autoanálise em relação aos seus próprios comportamentos, a sua forma de se relacionar com as pessoas, e pensando literalmente que a nossa interação social também é um preditor e um promotor de saúde mental e emocional. Então, por isso que a gente levantou essa temática das habilidades sociais, pensando literalmente em promover e prevenir situações emocionais, né? A gente sabe que muito daquilo que acontece em relação à ansiedade, depressão e outras muitas questões psicopatológicas tem muito a ver, e na sua raiz, com dificuldades de relacionamento, dificuldades de interação social, não como algo que vai gerar situações psicopatológicas, mas nós sabemos que, a partir de boas interações, boas relações sociais, sejam elas em quaisquer ambientes que a pessoa seja inserida, isso pode promover, sim, com certeza, como diz a própria literatura, né, de saúde mental, a gente pode promover uma melhora significativa naqueles que já têm a condição de uma saúde mental mais fragilizada, mais abalada, ou até a gente trazer aí uma ideia da promoção e da prevenção também de saúde mental. Por isso que a gente teve essa ideia de levantar essa temática das habilidades sociais, tá bom?
Eu vou aqui trazer um resumo daquilo que é o conceito das habilidades sociais e vamos dar sequência, tá? Vamos lá. O termo habilidades sociais, ele se aplica a um conjunto de comportamentos sociais que apresentam características específicas. São comportamentos estes que são valorizados socialmente e em determinadas culturas. Aliás, em toda cultura, a gente tem um conjunto de comportamentos e habilidades a serem desenvolvidas que são, de fato, favoráveis para o próprio indivíduo, favoráveis no sentido de manter, de fazer e manter uma boa interação social uns com os outros. Né? Dentro desse conceito de habilidades sociais, a gente vai tratando e destrinchando sobre situações muito específicas, principalmente quando se trata o desenvolvimento e aprendizagem de competência social, significando que nós precisamos ser aí indivíduos habilidosos nas nossas interações sociais. E pensando, inclusive, na posição e na postura de um líder, é importantíssimo que ele saiba muito bem se relacionar com as pessoas. A gente, falando aqui sobre habilidades sociais, né, a gente precisa entender que esse termo, ele se aplica a todos os contextos sociais, né? Como eu disse inicialmente, ele vai depender de cada cultura e as subculturas em que o indivíduo está inserido, né? Então, essas normas sociais, elas são definidas dentro da própria cultura. Pensando no ambiente cristão, no ambiente eclesiástico, a gente tem aí os vários costumes, né, dentro das nossas igrejas, e ali dentro daquelas práticas, né, das nossas práticas, nós vamos desenvolvendo algumas questões sociais e comportamentais dentro das nossas interações, né? Em se tratando de a base científica desse termo de habilidades sociais, a gente tem aí uma contribuição da psicologia cognitiva, que é do funcionamento cerebral, e também da psicologia comportamental e sociocognitiva, né, em se tratando de aprendizagem social. A gente tem a construção desse campo de habilidades sociais. E habilidades sociais, na verdade, ela não é uma ciência, mas é um campo teórico, prático, que vai nos ensinar aí, vai promover o desenvolvimento de habilidades sociais na interação social, literalmente, né? Quando a gente fala de comportamento social, a gente está falando de comportamentos que são culturalmente aceitáveis, né? Comportamentos que são desejáveis, e a gente tem também aí um contraponto nisso, né? Que são os comportamentos indesejáveis que vão surgindo ao longo do caminho e que a gente, à medida que a gente aprende um pouco sobre habilidades sociais, a gente vai corrigindo as rotas dos nossos comportamentos, principalmente para nós, de alguma forma, termos relações saudáveis, né? Estabelecemos relações saudáveis uns com os outros. Dentro dos comportamentos sociais desejáveis, né, a gente tem o próprio conceito de habilidades sociais em si, né? Isso tem muito a ver com manifestar empatia, expressar as nossas opiniões, discordar ou concordar com sentimentos que as pessoas vão apresentando para nós, sejam eles sentimentos negativos ou sentimentos positivos, fazer e aceitar críticas, por exemplo, habilidade de falar em público, que não é só uma questão de oratória, mas tem pessoas que, quando apresentam dificuldade de falar em público, isso tem muito a ver com o seu estado emocional, com um déficit de habilidade social, né? Imagine você, a pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo, ela vai se colocar diante das pessoas e ali ela começa a ter pensamentos que são muito intrusos em relação à própria atividade de falar em público. Então, ao invés dela se concentrar em falar o que ela precisa falar, o que ela precisa dizer, ela está muito mais preocupada com o julgamento das pessoas, e ali, dentro desses pensamentos intrusos, por exemplo, ela vai se sentindo rejeitada, diminuída, incapaz, e tantas outras coisas que pode acontecer, né? Dentro desse campo de habilidades sociais e comportamentos desejáveis, a gente tem também fazer amizades, abordar as próprias autoridades, né? Porque
em muitos ambientes nós lidamos e nos deparamos com autoridades, né, que estão ali conduzindo as nossas vidas, vamos pensar dessa forma, né? Dentro do campo de habilidades sociais também, a gente sempre precisa pensar naquilo que são os comportamentos indesejáveis que nós precisamos aprender a reverter e gerar aí uma competência social, né? A gente tem os comportamentos indesejáveis, que são do tipo comportamentos ativos, e são pessoas que se apresentam de uma maneira e de uma forma um pouquinho mais agressivas, elas em seu comportamento, elas coagem umas às outras, elas têm um comportamento ativo também da própria manipulação, manipular o ambiente, manipular as conversas, as amizades. A gente tem do tipo ativo ainda aqueles que se comportam de maneira desrespeitosa, aqueles que usam da enganação, né, para ludibriar as pessoas, por exemplo, os comportamentos indesejáveis do tipo passivo, que são os que a gente identifica com maior facilidade. Comportamentos indesejáveis do tipo passivo é aquele que a pessoa que se isola, a pessoa que se omite na sua opinião, a pessoa que a todo tempo ela se autodeprecia e ela se submete a toda e qualquer situação, né? Então, uma pessoa que se apresenta de maneira muito passiva diante disso, né? Se a gente pensar num portfólio de habilidades sociais, a gente, a gente precisa trazer a ideia de que a gente tem uma classe geral de comportamentos, né? De um comportamento específico, e dentro dele a gente tem as subclasses de comportamentos, que eu vou explicar aqui, obviamente, na sequência, que é aqui exatamente nessa situação que a gente vai agindo e ajudando as pessoas a se desenvolverem, né? Quando a gente fala para uma pessoa, olha, você precisa aprender a se comunicar melhor. Isso é muito generalista, e pode ser que a pessoa, se ela tem um estado emocional já fragilizado, pode ser que ela encontre ainda mais dificuldades e tendo ainda uma sensação de uma pressão social para que ela se comunique melhor, mas ela não sabe como fazer isso, né? Então, a gente tem aí esse campo, essa área geral da comunicação, por exemplo, né, trazendo uma ideia de subclasses dentro da comunicação. A gente precisa aprender a desenvolver, iniciar e manter a conversação com as pessoas, fazer e responder perguntas, pedir e dar feedback, elogiar e agradecer ao elogio. Acreditem, tem pessoas que têm muita dificuldade de, por exemplo, elogiar alguém ou de receber elogio. A pessoa não sabe como agir, como se comportar diante de uma situação como essa, né? Tem pessoas que têm dentro da própria área da comunicação, a pessoa não sabe dar a sua própria opinião, né? Então ela precisa aprender essa questão, aprender a dar opinião, aprender a comunicação de forma direta, né? Olhar nos olhos, estar ali face a face com a pessoa, né? Então isso é uma habilidade, são as subclasses dessa grande habilidade da comunicação que tanto a gente fala, né? Existem outros conceitos, aqui eu vou trazer só alguns exemplos, né? Porque há uma infinidade de situações em que o campo da habilidade social pode contribuir nesse desenvolvimento de boas relações e boas interações. A gente tem a área da civilidade, que é fazer com que a pessoa desenvolva e aprenda o cumprimentar e responder a cumprimentos, né? Pedir por favor, agradecer, desculpar-se. Tem pessoas que não sabem como se desculpar diante das situações, né? Aprender a desenvolver uma polidez na sua fala. Óbvio que quando a gente fala de polidez na fala, a gente está falando de normativas da própria cultura. Então, é importante que a pessoa aprenda a se comportar, né? E aqui eu não estou falando de uma questão de educação de base apenas, mas tem pessoas que elas não têm o desenvolvimento dessa habilidade. E entenda o ponto principal aqui, que não é só aprender a se comportar direito diante de uma mesa com amigos, por exemplo, mas a pessoa
que tem um déficit nessas habilidades, ela acaba criando, de alguma forma, um ciclo destruidor dessas relações, dessas amizades que ela pode estabelecer. Se uma vez que ela não saiba se comportar diante de uma roda de conversa, é muito natural que esse próprio grupo, essa roda de conversa, acabe desprezando essa pessoa como uma figura em papel menos importante, né? Eu estou falando isso, obviamente, de maneira geral. À medida que ela recebe o desprezo das outras pessoas, ela tem ali pensamentos intrusivos que vão dizer para ela que ela é incapaz de se relacionar, incapaz de conversar com as pessoas, incapaz de desenvolver um assunto, e à medida que esse ciclo vai acontecendo, ela vai se autodestruindo e cada vez mais se distanciando. Então, isso, pensando em saúde mental e emocional, é uma porta de entrada para que ela se autodestrua. Então, são coisas que a gente precisa se ater, dar como importante para que a pessoa desenvolva mesmo, né? A gente tem uma outra classe geral das habilidades sociais, que é o fazer e manter amizade, né? Tem pessoas que têm uma extrema dificuldade para isso. E aí ela acaba se isolando socialmente e trazendo outras consequências disso, né? A pessoa que é extremamente isolada, ela perde principalmente oportunidades em se tratando até do nosso ambiente cristão, se a pessoa se isola demais, como que ela vai, por exemplo, buscar uma ajuda, pedindo oração ao irmão? Como que ela vai confessar o seu pecado, confessar a sua fraqueza, né, confessar, expor as suas dificuldades em relação à sua vida emocional, à sua vida como um todo? Então, ela precisa aprender a desenvolver essas amizades. E, obviamente, pensando no nosso ambiente eclesiástico, né, é o melhor lugar para se aprender e para se desenvolver essas habilidades, né? E pensando numa atitude de um líder, por exemplo, ele precisa ser alguém aberto a essas novas habilidades, a essas novas amizades, né? Ele vai precisar disso. Em muitos momentos ele vai precisar de alguém que estenda a mão para ele, para ajudá-lo, e vice-versa, né? Ele também vai precisar estender a mão para ajudar alguém. Então a gente tem a classe, né, geral da habilidade social de fazer e manter amizade. Dentro dessa classe, algumas subclasses são iniciar conversação, apresentar informações livres, ouvir confidências, demonstrar gentileza, manter contato, né? Não só o contato visual, mas a pessoa que está, por exemplo, expondo uma situação, ela vai continuar falando, ela vai continuar expondo, se ela sentir confiança na pessoa, né? E como que ela vai confiar em alguém que mal mantém contato visual? Como que ela vai confiar em alguém que não sabe que existe um tempo de latência em relação à conversação? Ora ela ouve, ora ela fala, né? Se alguém que interrompe o tempo inteiro a fala de alguém, como que ela consegue manter uma amizade desse jeito? Ela se torna uma pessoa que vai ser desprezada dentro do grupo, dentro de uma proposta de amizade, por exemplo, né? Quando a gente fala também da classe geral de empatia, a gente tem as subclasses, e obviamente aqui parece que eu estou repetindo algumas coisas, mas elas se encontram quando se trata de habilidades sociais, né? Que quando a gente fala da classe geral de empatia, por exemplo, a gente tem dentro das subclasses, dos comportamentos mais minuciosos, o manter contato visual, a aproximação do outro, a própria escuta ativa, sem interrupção, a tomada de perspectiva, né, que é quando a gente fala de empatia, é aquela ideia, no senso comum, né, de se colocar no lugar do outro, mas não é somente se colocar no lugar do outro, é tomar a perspectiva da pessoa, né, estar ali do lado, disposto a ajudar. Nem sempre a gente vai conseguir sentir, aliás, na maioria das vezes, a gente não vai sentir a mesma coisa que o outro que está sofrendo sente. Mas se eu me coloco ali do lado, à disposição, tomo a perspectiva dela, essas dificuldades, trago para um campo da compreensão,
e da conversação, eu estou praticando a empatia, né? Expressando também a minha compreensão em relação às dificuldades que a pessoa tem. A gente tem uma outra subclasse, né? E eu queria muito enfatizar isso, porque eu acho que ela acaba tomando conta de uma infinidade de habilidades que a gente tem dentro de um ambiente de liderança, por exemplo, né? Que é a nossa assertividade diante das nossas relações, né? A assertividade não tem a ver com o certo, mas tem a ver com uma informação que é precisa, né? Dentro da assertividade, a gente pode muito bem emitir uma opinião e que muitas vezes essa opinião ela não é algo muito saboroso, não é algo muito tranquilo de se falar, de se expressar. Mas se eu desenvolvo a habilidade da assertividade, por exemplo, eu consigo dizer o que eu preciso dizer muitas vezes de maneira, uma informação dura de se ouvir, mas porque eu fui assertivo, eu passei a informação sem ferir a outra pessoa, sem provocar nela um sentimento de autocomiseração ou de subjugá-la diante daquela situação, né? Então, eu estou sendo assertivo, ou seja, eu consigo expressar a minha opinião de uma maneira que vai provocar, de alguma forma, uma modificação, uma mudança comportamental na outra pessoa, né? Então, dentro das subclasses da assertividade, a gente tem aqui comportamentos de defender os próprios direitos e os direitos dos outros, né? A gente pode aprender, dentro da assertividade, os nossos questionamentos, aprender a questionar, aprender a opinar, aprender a discordar, né? Porque a gente, principalmente quem cresceu no ambiente batista, a gente sabe que a gente trabalha muito fortemente essa questão da nossa liberdade individual, a liberdade de um ambiente em que a gente pode desenvolver essas questões, essas habilidades, né? Questionar, opinar, discordar, solicitar explicações, saber o porquê das coisas, né? O porquê de certos comportamentos, manifestar a nossa opinião, né? E tantas outras questões, né? Fazer e recusar pedidos, expressar a raiva, olha só, né? A gente sente raiva, inclusive faz parte das nossas habilidades básicas, emoções básicas, né? A gente expressa raiva. Quando eu tenho uma habilidade da assertividade, eu consigo expressar a raiva da maneira adequada, expressar o meu desagrado, pedir a mudança do comportamento da outra pessoa. A gente também pode desenvolver a habilidade de desculpar-se. A gente tem outras como eu disse, né, inicialmente, muitas classes sociais, muitas classes dessas habilidades sociais, mas eu vou falar só mais algumas aqui para a gente trazer uma conclusão. A gente tem a habilidade geral de expressar afeto e intimidade uns com os outros, né? Em se falando disso, só trazendo uma pequena reflexão aqui, normalmente a gente pensa na figura da liderança sempre como uma figura mais isolada das pessoas, né? Por isso que a gente precisa se ater, trazendo esses conceitos da habilidade social, é importante que a gente se atenha que a gente não pode se permitir esse distanciamento que é tão esperado da liderança. Porque quanto mais proximidade nós temos e quanto mais demonstração de afeto e intimidade, é óbvio que tudo dentro de um equilíbrio, né? A gente precisa sempre pensar no ponto de equilíbrio em relação a isso, né? A afetuosidade, a intimidade que nós vamos desenvolvendo com as pessoas, isso traz para nós um ambiente seguro para que nós possamos nos expressar e nos relacionar uns com os outros, né? Então, esse campo da habilidade social, expressar afeto e intimidade, também é extremamente importante, né? A gente tem as subclasses dele, que são os comportamentos de aproximar-se e demonstrar afetividade,
afetividade uns aos outros, né, por meio de contatos visual, por meio da expressão do sorriso, do próprio toque respeitoso, né, respeitando sempre os limites das pessoas, fazendo e respondendo perguntas que são de cunho mais pessoal, que expressam os nossos sentimentos, as nossas emoções, um pouco mais da nossa intimidade, dar informações um pouco mais livres, né, sem aquela ideia de fazer média ou medindo as palavras para não se expor demais, compartilhando acontecimentos que sejam do interesse do outro, né? Tem pessoas que têm determinadas curiosidades a respeito da nossa vida pessoal, né? Então, quanto mais nós nos permitirmos dentro dos limites, obviamente, né? A gente vai encontrando ali ambientes seguros para nós nos relacionarmos, cultivando o bom humor também, isso é importante, né? Dentro dessa expressão de afetos e intimidade, partilhar brincadeiras, manifestar a nossa gentileza, fazer convites, demonstrar interesse pelo bem-estar do outro, né? Então, são subclasses de comportamentos que são muito importantes, bem interessantes da gente compartilhar e desenvolver, né? Eu vou falar só mais dois para a gente já partir para a conclusão dessa introdução, né? A gente tem a habilidade geral também de coordenar grupo, né? Normalmente, né, a gente vai desenvolvendo a nossa liderança aí, principalmente conduzindo pequenos grupos, por exemplo, né? Ou até grupos maiores, até que a gente seja colocado à frente de trabalhos maiores, né? A gente vai desenvolvendo essa liderança aí ao longo da nossa vida, né? Ao longo do nosso ministério, inclusive, né? Então, a gente tem essa habilidade geral de coordenar grupos, com as subclasses de organizar as atividades, aprender a distribuir tarefas, incentivar a participação das pessoas, controlar o tempo e o foco na tarefa, dar feedbacks a todos, fazer perguntas, mediar as interações, expor as metas, elogios, né? Distribuir tarefas, isso aqui eu já falei, inclusive, mas cobrar desempenhos das pessoas, explicar e pedir explicações. E a última classe que a gente tem, né, a última classe que a gente vai tratar aqui, é falar em público em si, né? Eu falei um pouquinho lá no início das dificuldades que a pessoa encontra aí para desenvolver essa habilidade de falar em público, né? A gente tem aí as subclasses dela, que são bem bacanas de nós desenvolvermos, e ninguém começa falando em público assim abertamente, né? Óbvio que tem pessoas que a gente olha e a gente fala assim, poxa, essa pessoa parece que tem um dom especial de falar em público. Mas toda essa desenvoltura que ela tem, que ela apresenta, ela começou bem pequeno. Começou com essas subclasses que a gente vai falar aqui, né? Que eu vou destrinchar na sequência. Falar em público envolve cumprimentar, distribuir o olhar pela plateia, usar tom de voz audível, as pessoas precisam entender o que você está falando, ouvir o que você está falando de fato, modular o tom da tua voz conforme o assunto, dar ênfase àquilo que precisa ser dado, fazer e responder perguntas também, apontar conteúdo de materiais audiovisuais também. Isso é uma habilidade, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa prática. Aprender a falar em público só se aprende falando. E a gente fala aprendendo a desenvolver esses comportamentos menores, né? Se eu tenho medo de falar para um público de 100 pessoas, por que não começando a falar para um público de 5? Depois eu vou aumentando 10 e desenvolvendo e aprendendo, né? Usar sempre um bom humor, de preferência, quando você for expor uma ideia, um pensamento, trazer um assunto, né? Para um público, relatar as suas experiências pessoais. Quando a gente faz esse tipo de ação, por exemplo, a gente aprende no meio da tensão que é falar em público, por exemplo, né? Aqueles que têm. Se você traz alguns exemplos pessoais, você vai trazendo uma certa empatia do próprio público a você, né?
Então, vai se tornando para você ali um ambiente mais relaxante, em que você encontra uma liberdade de expressar o assunto que você precisa trazer, né? Então, são habilidades aí, básicas, né, que a gente precisa desenvolver. Eu acho muito importante, por isso que a gente promoveu essa temática, né, pensando literalmente no desenvolvimento de saúde mental e emocional. Quantos líderes, por terem dificuldade de se relacionar, não abandonam a sua liderança, não abandonam a sua carreira eclesiástica, né? Quantas pessoas não deixam de cumprir propósitos maiores aí na sua vida de liderança e pastorado, porque olham para dentro de si e se enxergam como pessoas incapazes ou sem habilidades para desenvolver essa liderança. Então, pensando nessa problemática, é que nós promovemos aí essa temática de habilidades sociais e saúde mental. Tá bom, pessoal? Certinho, galera. Então, essa foi aí a introdução feita pelo nosso colega, irmão e profissional da área, Emerson Medeiros. Tá? Esse foi, então, o nosso primeiro episódio. Nós tratamos aqui sobre habilidades sociais e a gente pede que você fique alerta aí, atento. Nós vamos ter um segundo episódio e esse segundo episódio vai tratar aí também sobre habilidades sociais. Nós vamos dar um enfoque maior aí sobre saúde, tá, galerinha? Então, clica no gostei aí, no compartilhar, para você ficar sabendo mais aí sobre saúde e habilidades comportamentais. Valeu, galerinha. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.